Senhor presidente, eu sempre tive muito orgulho desse parlamento. Sou parlamentar aqui há 6 mandatos, 4 vezes o mais votado do meu partido no Rio Grande do Sul. Mas confesso a Vossa Excelência a minha perplexidade, a minha tristeza em enxergar no que se transformou esse parlamento. Essa casa que já teve deputados como Ulisses Guimarães, figuras do parlamento como Mário Covas, Teotônio Vilela, Fernando Henrique Cardoso, que aqui tinham grandes debates da esquerda com a direita, hoje virou uma casa onde a oposição é representada quase que na sua totalidade por figuras caricatas, figuras imbecilizadas, que sobem até a tribuna como personagens e que falam olhando para o celular para lacrar num vídeo na internet, normalmente sem nenhum conteúdo, repetindo bobagens, agressões. É triste para um país enxergar uma oposição tão desqualificada e imbecilizada como nós temos hoje no Brasil. Mas eu penso, senhor presidente, poderia ser diferente? Que grupo poderia se formar tendo Jair Bolsonaro como líder? Nós, que tivemos a oportunidade de conviver com ele nessa casa, sabemos e conhecemos bem quem é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro que saiu corrido do Exército, fugido pela porta dos fundos para não ser expulso. Jair Bolsonaro que sempre foi nessa casa um parlamentar medíocre. E se tem uma característica do Bolsonaro nessa casa, é sempre ter sido um covarde. Parlamentares mais antigos como eu lembram do Bolsonaro brigando com as mulheres, com as deputadas mulheres. Eu nunca vi o deputado Bolsonaro discutir com homem. Com mulher, ele era corajoso. Bolsonaro também gostava de ofender, atacar jornalistas mulheres. Mas com os homens ele sempre foi covarde. Poderia um grupo que tem um covarde como líder sair diferente dele? Evidente que não. Por isso que esses parlamentares imbecilizados vêm à tribuna e ofendem, agridem pessoas que inclusive não estão presentes. Porque esta é uma característica dos covardes, de falar de pessoas que não estão presentes. Além disso, senhor presidente, todos nós que conhecemos a trajetória do Bolsonaro, sabemos que se tem uma outra característica do Bolsonaro, além da covardia, é a sua relação muito íntima e próxima com o crime organizado e com as milícias do Rio de Janeiro. Se a gente analisar os mapas eleitorais do Bolsonaro e dos filhos, a gente vai ver que historicamente são votos em áreas comandadas pela milícia. Mas, mais do que isso, nós que conhecemos o Bolsonaro e a história do Bolsonaro, sabemos da sua relação de proximidade com Adriano da Nóbrega, capitão Adriano da Nóbrega, assassino, chefe do escritório do crime, da milícia do Rio de Janeiro, e que tinha a mãe e a esposa. Isso mesmo, senhor presidente. O chefe do escritório do crime da milícia do Rio de Janeiro, o famoso capitão Adriano da Nóbrega, tinha a mãe e a mulher nomeada no gabinete do Flávio Bolsonaro, na Alerj, como deputado estadual. Só que nunca apareceram para trabalhar. Recebiam a mãe e a mulher, foi assassinado. O capitão Adriano da Nóbrega, líder da milícia, foi assassinado. E os senhores deputados mais novos talvez não saibam, depositavam o salário todos os meses na conta do Queiroz. E quem era o Queiroz? O PC Farias da família Bolsonaro. O PC Farias da família Bolsonaro. E durante anos, as contas do Bolsonaro, as contas da dona Michele, as contas pessoais da família eram pagas com o dinheiro dos familiares da milícia, dos familiares do crime organizado. O dinheiro da mãe e da mulher do Adriano da Nóbrega ia para a conta do Queiroz. E o Queiroz pagava as contas pessoais da dona Michele. O PC Farias da família Bolsonaro se chamava Queiroz. E eu muitas vezes desafiei a família para que me processasse, para que eu pudesse pedir a quebra do sigilo bancário do Queiroz e mostrar cada centavo do dinheiro do crime que entrou na conta dele para sustentar esta família de criminosos. E que agora está aí o Ministério Público Federal, a PGR, identificando o Bolsonaro como líder da organização criminosa que, junto com o general Braga Neto, organizaram um golpe para tentar impedir o respeito ao resultado da eleição. Portanto, senhor presidente, que maneira poderia ser diferente? Um time que tem como capitão um covarde ligado com a milícia do crime organizado.
Uma organização criminosa que tem como líder uma figura como ele não poderia ter apoiadores, não poderia ser composta por militares ou por parlamentares diferentes destes que, lamentavelmente, a gente assiste nessa casa. Ontem, numa entrevista, o covarde do Bolsonaro foi capaz de dizer que o 8 de janeiro foi organizado pela esquerda. Olha que situação ridícula, senhor presidente. Segundo o Bolsonaro, passada a eleição, a esquerda financiou acampamento na frente dos quartéis. Segundo o Bolsonaro, fomos nós que financiamos aquelas pessoas durante meses, comendo e bebendo sem fazer nada na frente dos quartéis. Segundo o Bolsonaro, foi nós que pagamos os ônibus para trazer aquela gente para Brasília e depois, enquanto ele estava escondido nos Estados Unidos, depois de ter vendido as joias, aquela gente, segundo ele, paga por nós, quebrou a Câmara, quebrou o Palácio do Planalto, quebrou o STF para tentar impedir que o resultado da eleição fosse respeitado. Que ponto chega o desespero? Que ponto chega o desespero desse humilhante indicado pelo Ministério Público Federal como líder de uma organização criminosa? Mas, senhoras e senhores, será garantido ao Bolsonaro o amplo direito de defesa, a ele e todos os demais acusados. Essa é a primeira de 5 denúncias que serão feitas pela Procuradoria-Geral da República. E Bolsonaro terá a opção, terá a oportunidade de escolher, senhor presidente. Ele vai escolher entre a Papuda ou entre Bangu, entre Bangu ou entre a Papuda. Ele vai ter a oportunidade de escolher aonde cumprir pena. Esse criminoso contra a democracia, que envergonha a história deste país, juntamente com esse bando de imbecilizado, que envergonha a história desse parlamento, vão entrar para o lixo da história pela porta dos fundos, porque é no lixo da história que a gente guarda figuras patéticas que desprezam a democracia e que envergonham este parlamento e que envergonham o Brasil. Vamos seguir em frente, acreditando no Brasil.